E vamos agora olhar para o que se passa entre a Ucrânia e a Rússia. Major-General, o que é que destaca em termos de situação no terreno e dos ataques que têm sido feitos nos últimos dias? Aconteceram muitas coisas. Eu vou procurar centrar-me nas mais importantes. Em primeiro lugar, dizer que continuam os ataques com drones da Ucrânia à Rússia e isso aconteceu em regiões que têm vindo a ser assoladas por estes ataques desde há muito tempo a esta parte. Refiro-me, por exemplo, a Belgorod, Kherson. Saliento também algo que, do meu ponto de vista, tem importância qualitativa, que foi um ataque feito a uma fábrica, ou antes, à maior fábrica de produtos químicos da Rússia, numa zona que fica ligeiramente a sul de Moscou, chama-se Lipetsk. Bom, dito isto, vamos então ver o que é que foram os ataques da Rússia à Ucrânia. E aqui a situação é extremamente relevante. Eu vou ultrapassar alguns que considero menos importantes. O que foi decisivo nesta semana é, em primeiro lugar, a continuação dos ataques da Rússia aos portos ucranianos. Refiro-me à região de Odessa, onde foram atacados também alguns cargueiros e, portanto, a preocupação da Rússia relativamente a esta região, Odessa, e à região portuária ucraniana continua a ser nota de grande atenção, e isso identifica-se através dos ataques aos portos que têm ocorrido desde há algumas semanas a esta parte e que se mantiveram durante a semana que nós estamos a analisar. Portanto, basicamente é condicionar as exportações ucranianas, impedindo-as de zarparem dos portos. Este mapa que estamos aqui a ver, o que é que mostra, Major-General? Este que estamos a ver na imagem. Este mapa que nós estamos aqui a ver prende-se com o que eu vou dizer a seguir. E o que eu vou dizer a seguir tem a ver com ataques, e isto aqui parece-me a parte mais saliente desta semana, são os ataques que foram feitos com mísseis e drones russos à Ucrânia. E se nós repararmos, aquelas linhas amarelas terá sido a trajetória desses mísseis e esses drones, e se repararem, eles concentram-se fundamentalmente num local. E esse local é Kiev, é a capital do país. E se tiverem atenção, há depois uma linha vermelha que se dirige até à zona oeste da Ucrânia, e o impacto é em Lviv, e já iremos elaborar sobre isso. Portanto, as consequências deste ataque generalizado a Kiev foi o blackout. Cerca de 6 mil famílias sem eletricidade. Exatamente, inclusivamente o Presidente da Câmara deu indicações à população para abandonar a cidade e ir para outros locais, porque não há capacidade nesta altura de repor o sistema energético, nomeadamente eletricidade. Esta questão coloca-se também a ataques semelhantes que foram feitos pela Rússia a Dnipropetrovsk, um pouco mais abaixo, que também se encontra em blackout, e depois numa zona mais a oeste do Rio Dnieper, que se chama... Aliás, creio que nem foram 6 mil famílias, Major-General, 6 mil edifícios, creio, em Kiev. Sem energia, ou seja, acaba por afetar um maior número de pessoas, naturalmente. Eu não lhe posso dizer exatamente qual é o número, mas sei que... Foi uma dimensão considerável. A situação é dramática. É dramática porque quando o Presidente da Câmara tem que convidar os seus cidadãos a aconselhá-los a saírem da cidade porque não há condições para ter uma vida normal, isso é sinal que algo de extremamente grave ocorreu. Bom, mas ainda voltando a esta questão do ataque a Kiev, para termos a noção da dimensão, foram danificadas, eu não vou dizer destruídas, porque algumas destas centrais elétricas que eu vou aqui referir, já foram atingidas noutras ocasiões. Foram 3 centrais elétricas, a 4, a 5 e a 6. Eu não consigo, nesta altura, fazer a avaliação da dimensão dos danos, mas para já é isto que podemos dizer. Agora vamos, então, ao que é mais relevante desta semana, que foi o ataque com o Oreshnik. E nesta altura surgem dúvidas exatamente sobre os alvos. Há quem diga que foi às reservas de gás que se encontram
próximo que se encontra no Oblast de Lviv, e essas reservas são as maiores reservas de gás da Europa e que abastece não abastece, é responsável por cerca de 50% das reservas de gás da Ucrânia e abastece também, ou serve de reserva para países europeus. Cerca de 200 empresas europeias utilizam essas reservas. Esta é uma possibilidade de ataque. Há outros indivíduos que dizem ter sido uma base aérea muito próxima destas reservas gasíferas e que é uma base aérea ou eventualmente até uma oficina de reparações. Falamos de reparação dos MiG-29. Não sabemos exatamente qual será um ou o outro alvo. Poderá até ter sido apenas o Oreshnik, como o Oreshnik tem, quando entra na fase descendente, tem capacidade para de 6 a 10 ogivas, e depois essas ogivas ainda se vão multiplicar cada uma delas por 6 submunições. Repare, um Oreshnik, em última análise, pode lançar 6 submunições, 36 munições. Submunições, leia-se 6 ogivas a multiplicar por 6 cada uma, ou seja, isto podem algumas ter ido na direção das reservas de gás e outras na direção desta fábrica ou desta oficina de reparação de material aeronáutico. Não temos informação clara sobre isto. Pode ter sido até apenas sobre um dos alvos e depois o outro ter sido atingido por outro míssil. O que é um facto é que foram ambos estes objetivos foram atacados. A dimensão dos danos nós não conseguimos nesta altura averiguar. Mais uma vez, é o problema porque quando determinados alvos são atingidos, e é compreensível, os ucranianos vão procurar omitir o mais possível os danos causados. E isto saberá também faz parte, acaba por fazer parte da estratégia da guerra, não é? Tanto de um lado como de outro. Exatamente. Agora, o que me parece também importante procurar perceber é porque é que a Rússia utilizou este equipamento. Há várias explicações. Há uma explicação que eu penso que até é oficial, que será uma reação ao ataque que foi feito àquilo que se convencionou chamar a residência de Putin em Novgorod, Valdai, embora isso é algo que possamos falar mais à frente, mas eu gostaria desde já de dizer que não se tratava da residência de Putin. Aquilo tratava-se de um centro de comando das forças nucleares russas. Isso falaremos mais à frente, mas é só para dizer que a importância deste ataque a estas instalações feitas pelos ucranianos, que em última análise não foram os ucranianos, foi alguém que está por trás dos ucranianos, porque os ucranianos não tinham capacidade para fazer aquela operação, poderá ter motivado esta reação por parte de Moscou. Aliás, é uma declaração oficial que ela enquadra-se numa resposta retaliatória. De qualquer forma, temos que interpretar estes desenvolvimentos noutro nível. Isto, no fundo, é dizer aos europeus, atenção, porque vocês andam a ter reuniões, como tiveram na última terça-feira, para colocarem forças na Ucrânia. Aliás, o primeiro-ministro ucraniano disse: nós, quando terminar a guerra, ou seja, quando existir um cessar-fogo, ele não falou em terminar a guerra, nós vamos colocar forças no terreno e vamos construir bases militares. Isto é algo que provavelmente ainda não... Quer dizer, sabe-se perfeitamente qual é a posição de Moscou relativamente a esta matéria. Mas temos que procurar também inserir estes ataques com esta arma, que é uma arma poderosíssima que voa a uma velocidade de 10 Mach, 10 vezes a velocidade do som. Curiosamente, os russos informaram com 3 horas de antecedência os norte-americanos, para não interpretarem outra coisa. Porque quando existe um lançamento desta natureza, pensa sempre a pior hipótese, não é?
O aviso prévio significa que, pronto, podem ficar relativamente calmos. Tranquilos, Que entre aspas, não é? isto é um treino, por exemplo, pode ser isso, ou é dirigido a outro país e não a vocês. Sim, neste caso não era um treino, não é? Pois, era mas estou a dizer, dirigido quando outros se fazem países. os treinos, também se informa. Também se avisa. Exato, ou quando se fazem testes, etc. Portanto, isto é o que se me apraz dizer em termos de operações recorrendo a plataformas aéreas e a mísseis. Relativamente à frente, a frente esteve estática no princípio da semana, até porque tivemos o Natal ortodoxo. Entretanto, houve desenvolvimentos importantes e, fundamentalmente, desenvolvimentos na última hora. Ou seja, as forças russas estão a atacar em 2 sítios, fundamentalmente, e a fazer progressos. Um é em Constantinovka, uma cidade que estão a atacar já há bastante tempo, mas qual é a novidade? Estão a atacar em 3 eixos. E também aproximaram-se imenso de Liman. Para já, em termos terrestres, em termos de manobra terrestre, é o que podemos dizer. Há também desenvolvimentos para a zona oeste, na zona de Guliapolye e mais acima na zona de Siversk. Mas o que é irrelevante para já salientar é Constantinovka e Liman. E uma última nota, ainda da questão militar, prende-se com mais um ataque a um petroleiro no Mar Negro, um petroleiro russo, no Mar Negro, próximo da costa da Turquia. E assistimos nos últimos 2 meses, este é o quarto ataque a um petroleiro nesta zona, que é algo que depois, mais adiante, iremos procurar perceber o impacto que isto tem nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos, sobretudo porque essas relações entre estas 2 potências é o resultado de uma série de acontecimentos. Este é apenas um.